Olá, o programa Espaço Livre de hoje recebe o casal Ana Carolina Ponte e Carlos Eduardo Araújo, do projeto Espírito Livre Voluntários pelo Mundo. A bióloga e o chefe de cozinha têm na bagagem 28 países, muitas fotos e histórias para contar. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo certo. Queria saber, primeiramente, acho que todo mundo deve fazer essa pergunta, como é que surgiu a ideia do projeto e como é que vocês se organizaram para isso? Quer falar? Pode começar. A ideia não surgiu do nada, né? A gente, como a Carol gosta de falar, botou tudo dentro de uma sacola do que a gente gosta, chacoalhou e decidiu criar um projeto, né? Esse projeto é um projeto de vida novo, né? Então, esse projeto de vida contempla, né, explorar, aprender e ajudar. Então, nesse projeto de vida, a gente estaríamos trabalhando nele já em torno de 5 anos, mesmo que inconscientemente. E aí, ao final de 2016, a gente conseguiu reunir tudo o que precisávamos, se livrar não se livrar, né, mas deixar para trás coisas que nos prendiam aqui e sempre tivemos o anseio de explorar o mundo, morar fora, conhecer comunidades, experiências, culturas diferentes. E aí colocamos em prática, então, esse projeto Espírito Livre Voluntários pelo Mundo, onde a gente quer abordar os 5 continentes, explorar os 5 continentes, todos eles fazendo projetos voluntários, né? Tendo projetos ajudando de forma voluntária e sempre no ideal de trocar casa e alimentação pelo trabalho. E com isso ficando inserido dentro das comunidades, né? Seria mais ou menos a nossa ideia então é viajar aos 5 continentes e nessa grande viagem seria começar pela África, que é onde tudo começou, é o continente mãe, né? Seguir então o globo e terminar na América, que é a nossa casa, né? Então trazer toda essa bagagem de cultura, aprendizado e aplicar aqui na América, no Brasil, em Novo Hamburgo, né? Depois desses 5 anos de aprendizagem pelo mundo. Como é que era a vida de vocês antes do projeto? Vocês tinham empregos formais, moravam, tinha residência fixa aqui em Novo Hamburgo? Como é que conta um pouquinho para nós? Nós somos naturais de Novo Hamburgo. Por questões de conveniência, meu emprego era em São Leopoldo, na época não tinha trem para ir para Unicinos, que a Carol estudava, nós nos mudamos para São Leopoldo, onde formamos residência lá, moramos há cerca de 11 anos lá. Por que eu digo 5 anos que a gente vem trabalhando isso? Porque mais ou menos 5 anos eu saí do meu emprego de formação aqui do Liberato, né? Me formei técnico e mecânico no Liberato, saí desse emprego, me formei como chefe de cozinha, como em gastronomia, né? E decidi sair daquela vida mais fechada de um emprego com carteira assinada, tentar alguma coisa mais autônoma, mais independente. Isso já foi um primeiro passo, né? Então essa foi mais ou menos a minha trajetória e disso já vem há uns 5 anos esse planejamento, né? E aí a gente tentamos formar uma base para que daí sim a Carol pudesse fazer o mesmo passo que... eu tenho formação no Liberato, sou técnica em Química, então por muitos anos eu trabalhei na indústria e ao mesmo tempo vinha conduzindo a minha graduação em Biologia, né? E eu sempre trabalhei na universidade muito com comunidades tradicionais, então a gente gosta desse envolvimento cultural, sabe? De participar em vilas, comunidades. Então a gente costuma falar assim que a gente começou a traçar a vida assim familiar por uma linha mais sustentável, sabe, mais ecológica, né? Então parecia assim que a vida que a gente estava levando antes, essa vida assim social, né, que a sociedade espera assim do casal, ela já não condizia, sabe, com a nossa vontade, com o que estava lá dentro, né? Então a gente fala que na verdade assim esse projeto, né, não foi uma coisa planejada, né? Eu acho que a vida conduziu a gente para esse caminho, né? Porque a gente sempre estava envolvido na natureza, sempre fazendo esportes outdoor. Então, na verdade, essa caminhada, assim, ela é um complemento daquilo que a gente sempre vivenciava, né? De uma forma mais reduzida, assim, né? E que agora a gente pode
Esbanjar. Só na época que a gente decidiu, todo mundo falava, largou tudo. Sim. Né? Largar tudo parece drástico e tu tomou uma decisão da noite pro dia. Tudo o que, né? Também se pergunta. E é exatamente isso. Nós largamos o quê? Aquilo que não nos fazia mais feliz. Isso é uma coisa que a mãe do Dudu comentou comigo esses dias. Tipo, às vezes as pessoas falam com ela assim, né? Nossa, mas eles estão lá na África, né? Passando trabalho e tal. Isso parece que não combina com eles. E ela disse, nossa, quem fala que não combina com vocês é porque não estava com vocês no dia a dia, né? Porque que nem ela, que via a gente voltando, às vezes, de final de semana, né? Tudo embarrado, com mochila e tal, porque tinha ido acampar em determinado lugar, sabe? Então, essas coisas, essas vivências sempre tiveram com a gente, né? Vocês tiveram apoio da família, então, dos amigos. Com certeza, com certeza. Quando a gente dizia para os amigos, na hora da decisão, que já tínhamos tomado a decisão, tínhamos escolhido a África, a gente tem uma coisa para contar. Tá, vocês vão para onde? Era sempre quem nos conhecia mesmo, né? Perguntava, tá, vão para onde? Sabiam que a gente estava já indo para algum lugar, decidimos morar em algum lugar fora e vão fazer o quê, né? Qual loucura, às vezes colocava. Como é que vocês fizeram para viabilizar o projeto, né? Financeiramente e também as questões legais, né, de burocracia, como é que foi? A gente vendeu tudo que a gente tinha, né? Tudo que a gente tudo. tinha. Hoje né? a gente tem o que a gente consegue carregar na mochila, a gente diz assim, né? Como no início foi bem rápido, né? Algumas coisas a gente não conseguiu vender. Então, agora que nós voltamos nesse período, terminamos, né, essa parte mais burocrática, né? Como eu falei, largar tudo é muito drástico. Parece que da noite para o dia tu decidiu. Como isso é uma caminhada, mesmo que inconscientemente, se guardava dinheiro, né? Não quero trocar de carro, não quero um apartamento maior, eu não quero construir uma casa, eu não quero, não sei, eram coisas que nós não tínhamos mais esse anseio, né? E simplesmente começamos a guardar dinheiro pensando num futuro, pensando em fazer exatamente isso. E vendemos tudo, vendemos carro, vendemos eletrodoméstico, mobília, tudo que a gente tinha, né, para conseguir então realizar esse sonho de 5 anos explorando o mundo, né? Então foi em 2017, né, que vocês passaram 9 meses na África, realizando trabalhos voluntários em vários projetos e organizações. Como é que foi essa experiência? Se vocês puderem contar um pouquinho assim dos projetos que mais chamou a atenção de vocês, dos que vocês se sentiram mais engajados. A gente pode dar uma pincelada de cada um, né? Claro. Eu comento o que a gente fez, por onde a gente andou, e aí a Carol pode falar um pouquinho de cada projeto. Então a gente chegou por Joanesburgo, né? Mais uma vez, nós mesmos nos financiamos, então qual é o lugar mais barato para ir? Sim. Joanesburgo. De Joanesburgo tínhamos o primeiro projeto que era relativamente próximo, colocar 12 horas de viagem de ônibus próximo, né? Ficamos nesse primeiro projeto. Dali andamos mais duas regiões na África do Sul, fomos para Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Tanzânia, Quênia, Uganda, Ruanda, Etiópia voltamos para Tanzânia voltamos para a África do Sul, para ir para Moçambique, voltamos para a África do Sul, para ir para Lesoto, África do Sul, Brasil. 9 meses. Essa foi a rota, né? Então a gente começou num projeto na África do Sul. Esse projeto a gente já entrou em contato daqui, né, para ter um lugar para chegar. E lá nós trabalhamos, foi em Port St. John's. Nós trabalhamos numa pré-escola, onde nós ajudávamos em tudo, assim, né? O Dudu ajudava em manutenção da escolinha, da cerca, com o jardim, com a horta. Nós ajudávamos também a fazer a comida das crianças, né? E em sala de aula, né? A educar elas. E esse projeto era um projeto comunitário. Inclusive isso é um dos nossos objetivos, né? É a gente se engajar em projetos
da comunidade, em projetos locais e não grandes organizações, né, que de repente já tem assim um apoio maior, né? Tem recursos. Tem recursos, também, né? Então nosso objetivo era chegar na comunidade, né, e tentar entender como ela funcionava e ajudar algum projeto de iniciativa pequena, né? Então esse projeto todo ele era da comunidade, a escolinha foi construída pelas pessoas de lá. As profs eram voluntárias, a merendeira era voluntária, né? Então foi muito bacana e como um primeiro projeto foi uma recepção maravilhosa, porque crianças, né? Então a gente chegou lá e teve uma interação imediata, assim, né? Foi bem bacana. Segundo projeto, uma casa ecológica, né? O pessoal bem dentro uma das filosofias que a gente tem de viver de forma sustentável. Eles queriam ser completamente sustentáveis. Então, a água da chuva era utilizada para bebida, era banheiro seco. Então, eles estavam construindo uma casa de técnicas de bioconstrução, né? Utilizando blocos de feno e argila. E toda a casa era sempre feita com voluntários. Era uma família que já passou bastante perrengue na vida. Conseguiu, com o último recurso, comprar um terreno e aí estavam com a ajuda dos voluntários, né, dando praticamente comida e abrigo, construindo essa casa. Aí dali fomos para o terceiro projeto. Que lá nós trabalhamos com cavalos resgatados, né? Esses cavalos que são tirados dos carroceiros, né? Lá na África do Sul não teriam um destino, né? Então existia uma senhora que pegava esses cavalos e trazia para sua casa, que era uma zona mais rural, né? E daí lá ela abrigava esses cavalos e aproveitava eles para dar aula de equitação para crianças, né? Nossa, em função de que esse contato com criança ele é bem pedagógico, bem tranquilizante, né? Então. Posso dizer, né? Se ela não existisse, muito sabão ia ser feito, né? Sim. Esse era o destino que eles tinham, né? Depois fomos para Namíbia. E na Namíbia auxiliamos numa escola para deficientes visuais e cegos, né? Um dia me perguntaram, mas qual a diferença de deficientes visuais e cegos? Cego não enxerga, né? Deficiente visual enxerga muito pouco, ou quase nada, ou algum grau de deficiência que um óculos não vai te corrigir, né? Então ali trabalhamos, onde encontramos muitos albinos, né? E ali trabalhamos numa escola, única escola para deficientes visuais e cegos da Namíbia inteira, onde quem sentiu a necessidade de colocar, principalmente porque as turmas eram integradas, né? Então existiam cegos e deficientes visuais na mesma sala. Quando a professora dava atenção para um, os outros ficavam de lado, e assim. Então uma professora viu a necessidade, chamou voluntários e ela bancava alimentação, transporte, hospedagem para os voluntários com todo o dinheiro que ela recebia. Então, era uma professora da comunidade que acabava sendo voluntária em prol das crianças, né? De lá a gente foi para o Quênia, então, né? E no Quênia nós trabalhamos numa casa com mães solteiras, também uma iniciativa local. Lá foi muito legal, porque esses outros projetos, normalmente, a gente estava na casa de alguém, né? E o nosso trabalho, a nossa atividade era em um outro local. E nessa casa de mães solteiras, o projeto era junto no local onde a gente ficava. Então, eram 24 horas com as mães e com as crianças. O objetivo do projeto era fornecer uma educação profissional para essas mães poderem se prover e cuidar das suas crianças, né? Essas mães vinham de vilas mais do norte, vilas bem tradicionais, né? Onde ainda moravam naquelas casas, tipo, que a gente vê assim em programas de televisão, de barro, né? Sem cama, cozinhando no fogo, tendo que buscar água, né? Eram vilas bem tradicionais. E elas então vinham para esse projeto para aprender a costurar, fazer bijuteria, né? Aprender a arrumar uma casa, assim, nos moldes que a gente conhece. E a nossa função no projeto, então, era ficar com as crianças, né? Para que essas mães ficassem 100% do tempo dedicadas à aprendizagem. Então era muito bacana, porque a gente foi mãe e pai das crianças, né? A gente levava para a escola, buscava, fazia a comida, limpava a casa, fazia tema com eles, então ficava
100% do tempo juntos, né? E foi uma forma muito bacana de entrar mesmo na cultura, porque embora elas fossem do norte, né, cada país tem várias tribos, né, com diferentes culturas. Então era bacana assim que nessa mesma casa a gente conseguia ver manifestações culturais diferentes, né? Como é que vocês lidavam com a questão do idioma, né? Que eu imagino que tenham muitos dialetos, né? Nesse mesmo projeto foi um dos mais complicados, né, Du? Foi, acho Porque mais elas complicado. vinham então dessas tinham tribos, né? E cada uma línguas. falava a sua língua, né? Mas a região onde a gente estava inserido ali, Quênia, faz parte de uma região com 5 países que definiram uma mesma língua comum, que é o Swahili. Então elas aprenderam a falar Swahili Seria uma língua comum da local, região, como se fosse Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná falando a mesma língua, né? Só que no 90% dos países que nós circulamos, o inglês é curricular, tá na escola, né? Então, mas normalmente quando trabalha com criança, a criança está aprendendo o inglês ainda, né? E as mães, às vezes, como vêm de longe, não tiveram acesso. Então, nessa casa, assim, tinham 2 mães que falavam inglês, né? Então, era como a gente se comunicava com elas, né? E as outras não dominavam nem essa língua comum muito bem. Né? E as crianças estavam aprendendo com a gente ali o inglês, né? Aprendia na escola, aprendia com a gente. Sim. Então, foi super bacana, né? Nosso inglês não era assim, então... E no mais, a gente tem que aprender as línguas tribais também, né? Porque foi uma maneira também que a gente encontrou de chegar e ser super aceito, assim, né? Nas comunidades. E só para ter uma ideia, na Tanzânia, são 125 tribos com 140 línguas. Aí tu diz, é línguas, né? Dá, se entende. Não se entendem. Não é dialeto, são línguas. E aí o pessoal sempre perguntava, e no Brasil, quantas línguas vocês têm? A gente tem o português. Tá, e que mais? Só português. E o inglês? Não tem inglês. Não tem inglês. Tá, e outras línguas? Não, é português. Mas do norte, sim, a gente tem diferenças de sotaque, acento, mas é a mesma língua, todo mundo fala português. Era o... Nossa! Aí dali foi o Uganda. Uganda também, daí como nós tínhamos trabalhado na África do Sul com casas ecológicas, ali em Uganda era um projeto que estava querendo, já tinham construído algumas casas de adobe, e eles queriam uma nova técnica de construção, e no fim a gente tinha uma noção daqui, né, de super adobe, e acabamos ensinando eles a construir casa com aquelas, ensaca a terra e faz que nem tijolo, né, que é o super adobe. E aí dali... Nesse projeto também, né, na verdade esse era um projeto um pouco maior, e nesse projeto a gente também distribuía sementes, ensinava eles a plantar, a cultivar, para tentar introduzir na alimentação deles, né, a questão de nutrientes, né? Porque a terra era muito árida lá, então eles plantavam mais raízes, grãos, né? E ficavam um pouco deficientes nessa questão de nutrientes. Então a gente distribuía sementes, que era uma coisa cara, né? Nem todos tinham acesso, ensinava a cultivar, e no fim a gente pôde perceber e pôde acompanhar já que muitos, além de estarem com a alimentação bem diferenciada, né, estavam produzindo, tendo excedentes, podendo vender, melhorando a renda familiar. E essas pessoas que o projeto, né, acolheu já estavam sendo multiplicadores da ideia. Então estavam distribuindo sementes na comunidade e sendo profs. Sabe? Então isso foi um retorno muito bacana também. Em né, muitos projetos vocês usaram conhecimento que vocês tinham profissional mesmo, né? Ou vocês escolheram ou foi por coincidência, assim? Não. Às vezes a gente, por exemplo, a gente tentava, né? Que nem Uganda a gente queria trabalhar, porque Uganda tem bastante projetos ecológicos, a gente queria tentar trabalhar com isso, né? Mas quem fez a solicitação, digamos assim, quem fez o convite, não foi nem nós, foi o pessoal deles que acabaram nos convidando, então deu uma coincidência, né? Por nós já ter trabalhado, mas às vezes a gente podia tentar entrar em contato com algum projeto, ou o projeto entrava em contato com nós. Sim. Né? Mas a ideia, a gente não foi, né, com projetos definidos. Não. A gente estava disposto a ajudar em qualquer coisa. Aprender, inclusive, para então ajudar, né? Não sem nenhuma limitação. Né? E, por exemplo, em Moçambique, que foi um lugar que nós ajudamos, nós fomos para Moçambique
com a ideia só de conhecer, passar 3 dias, Ah. né? Só que lá encontramos pessoas, encontramos um projeto e lá acabamos ficando 20 dias ajudando, né? E no Lesoto, onde trabalhamos com cuidados paliativos, né? Isso é um palliative care, que é quando tu recebe um diagnóstico de que tu está com uma doença terminal, a organização tentava dar o teu resto de vida de forma mais desde que seja suporte médico, psicológico ou um carinho, tentando aliviar, tentar deixar o teu período de que tu ainda tem de vida melhor, né? Esse projeto, uma menina que encontramos na Namíbia também estava fazendo algo semelhante e ela trabalhou a primeira vez ali e o pessoal gostou dela e pediu ver se ela não queria dar uma ajuda para eles que estavam querendo começar uma organização não governamental. Estavam querendo iniciar uma ONG. Então eles pediram a ajuda dela, que ela era formada em sociologia. Não me lembro. E aí pediu ajuda. E aí, como ela já tinha trabalhado com nós, sabíamos que nós estávamos fazendo isso, perguntou se nós não queríamos ir lá. E aí foi o 8º projeto, num paizinho chamado Lesoto, que fica dentro, tem todas as suas fronteiras com a África do Sul, onde tem muito problema, principalmente com HIV, onde 70% da população tem HIV. Então é bastante. Então lá acabamos ajudando no último projeto. Essa foi a nossa trajetória, então. Vocês retornaram quando para o Brasil? No final de novembro. Início de dezembro praticamente. Sim. E como é que vocês têm lidado, assim, que eu imagino que tenha batido mais isso no retorno, com os laços afetivos, emocionais, com todas essas pessoas que vocês conheceram, que ajudaram, as crianças, né? Como é que isso tem sido, assim, para vocês? Com certeza a África é a nossa segunda casa hoje, né? A gente foi muito bem recebido em todos os projetos que a gente passou, né? Nas casas que a gente ficou, nos acolheram super bem. Então, o nosso objetivo inicial do projeto é fazer os 5 continentes, né? Mas com certeza, quando a gente acabar, a gente quer retornar para lá, para ver como essas pessoas estão novamente, porque, sim, se criaram laços, assim, muito grandes, né? E como nós queríamos ajudar o máximo possível e efetivamente ajudar, chegou um momento que a gente colocou algumas regras, porque tu começa a criar um laço grande demais e para sair e passar adiante, passar para a próxima etapa, começa a ficar bem complicado, né? E aí a gente colocou algumas regras que a gente passou a seguir, né, para tentar ajudar o máximo possível, mas não começar a ficar tão... né? É muito complicado, é muito complicado. A gente usa o exemplo, né, na escola de cegos. Infelizmente, a gente sabe, uma criança pobre, normal, já vai ter muito problema. Negra mesmo na África, né, especialmente em Namíbia, África do Sul, onde tem muito problema, vai ter problema. Cega, né, ou com uma forte deficiência visual, vai ter muito problema. Então isso nos atormentava, e cada lugar que a gente ia... Porque... E às vezes parecia, a gente sabia, né, que estava lá, estava ajudando, mas às vezes assim tu ficava numa angústia, querendo fazer mais e mais, parecia que o que tu estava fazendo não era suficiente. A questão é que também vocês vão sair e o problema vai continuar, né? Acho que isso é uma coisa que também... Às vezes tu vê assim, África e Brasil são... isso é uma outra coisa, a África se considera como se fosse um país, o continente inteiro. Né? Todo mundo vende souvenir do mapa da África, independente do lugar que tu esteja. Então isso acaba também confundindo as pessoas, né? A fome na África, não diz que é a fome no Sudão do Sul. Né? Então muitas pessoas perguntam dúvidas sobre a África, de uma África que infelizmente, por motivos de segurança, ou por simplesmente motivo de nós não conseguirmos ir burocraticamente, nós não conseguimos conhecer. Né? Então, mas a África em geral e o Brasil são parecidos. E às vezes tu vê que o problema é muito mais profundo. É um problema do sistema de educação em geral. Né? É um problema que, por mais que tu esperneie, brigue e ajude,
tu vai bater em alguma barreira e isso dá uma frustração muito grande, né? Falando Como que é a questão mais... política, assim, vocês tiveram algum problema? Como é que funciona? Tem um trânsito bem grande de voluntários, né? Mas como é que são as questões burocráticas para entrar nos países, para chegar, enfim, em alguns desses países mais distantes? A burocracia foi, digamos assim, foi facilitada quando eles implementaram o visto, digamos. Hoje em dia é muito fácil e estão facilitando cada vez mais, tanto é que 90% das fronteiras praticamente todas as fronteiras fizemos via terrestre, né? E normalmente tu consegue o teu visto na hora, mas infelizmente o visto, ele não, ao contrário do que a gente acha, ele olha para ti, vê qual que é a tua intenção, ele vira uma taxa bem cara. Sim. Né? Então, problemas burocráticos era mais em saber se nós conseguiríamos ter ou não, né, o visto na fronteira, direto, assim, sem fazer uma solicitação, um encaminhamento, ir na embaixada, essas coisas, né? Mas em termos de problemas, a gente entrava normalmente como turista, né? Como a nossa ideia não era ficar muito, nós normalmente entrávamos como turista, ganhávamos o visto de turista, normalmente 90 dias, e se quiséssemos ficar, nós poderíamos ficar por mais 90 renovando o visto. Mas, em alguns lugares, aqueles que tinham a intenção de ficar fazendo trabalho voluntário por mais tempo, daí teriam que estar vinculados a alguma organização e a organização faz uma solicitação e aí tranquilamente tu recebe um visto de 2 anos que tu pode prorrogar para mais 2 anos. Então, se tem alguém em casa querendo fazer trabalho voluntário na África, né, dá para ir com visto de turista, só que o único problema é que em alguns países tu não vai entrar, né, se tu quiser uma coisa mais... países normalmente com conflito ou com alguma epidemia, eles barram o visto de turista, né? Aí nesses países teria que ir, assim, por exemplo, em organizações como Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha. Daí tu já teria que ir com já sai daqui maior, com um suporte maior, aí normalmente já sai com a papelada toda certa. Mas para trabalhos curtos, tranquilamente, né? Com visto de turista e depois, se quiser ficar em uma organização específica, estende o visto, né? Sem muitos problemas. Né? Vocês conseguiram fazer um pouco de turismo nesse meio tempo, né? Como é que vocês aproveitavam as horas vagas? A África, quando fala em parte turística, é voltado para o continente europeu. Então, fica bem caro. Bem complicado e bem caro para nós que somos voluntários. Às vezes, a gente tinha um chefe legal, a gente brinca, né, o chefe, que nos levava para lugares, que nos emprestava o carro, né? E aí a gente conseguia... Teve um dos projetos que eles tinham esses carros tradicionais, né, com a barraca em cima, assim, muito bacana. E eles levaram a gente para conhecer alguns locais. Então, às vezes, claro, com um custo bem inferior ao que normalmente acontece. Mas o que aconteceu? A gente fala, né? A gente vendeu muita coisa. Uma das coisas que a gente vendeu e seria destinado para turismo era o nosso carro. Não era muito dinheiro. A gente chegou lá e descobriu que era pouco ainda. Para ver, um valor de um carro ainda assim é pouco para 2 pessoas. E aí a gente tentou com parcerias com empresas locais, explicando a nossa situação, e algumas delas se solidarizaram e a gente acabou conseguindo fazer um turismo. Mas às vezes a gente chegava no lugar e, que legal, tem isso para fazer. Não dá para fazer. Por exemplo, no Quênia, né, foi um lugar que a gente queria muito visitar, era um parque nacional, que a maior colônia de flamingos rosas estava lá. Tem aquelas fotos lindas, assim, do lago tomado, né, todo cor-de-rosa, e a gente queria muito ir. A gente foi no projeto das mães solteiras, né? A nossa casa era do lado do parque, a gente levava as crianças para a escola, passando na cerca, olhando as zebras, né? E a gente não conseguiu visitar o parque porque estava fora do nosso orçamento. Né? E assim, ao contrário do que é, por exemplo, na América do Sul ou mesmo na Ásia, que é muito fácil tu ir por conta.
para os lugares. Sim. Né? Tu vai de um ônibus, tu vai de carona, vai de algum jeito. Na África é tudo meio longe e tudo meio complicado em transportes e as coisas mudam rapidamente. Então, se hoje funciona, talvez amanhã... Teve um problema assim, tinha uma linha de ônibus, não era um transporte, era uma linha de ônibus. Sim. Né? Sei lá, eu faço Porto Alegre Caxias. Não, Porto Alegre Caxias não, Porto Alegre São Paulo. Tá? A menina que a gente trabalhou depois no Lesoto, ela foi com essa linha de ônibus. Quando nós tentamos ir, umas 2, 3 semanas depois, a empresa tinha encerrado a linha de ônibus. E não tinha mais como ir. Aquele trajeto que a gente estava procurando já não existia mais em nenhuma companhia. Então as coisas mudam muito rápido. Assim, então nós estávamos do lado do parque, só que a entrada do parque custava $60. Imagina tu chegar lá do lado do Itaimbezinho e custar R$300 para 2 pessoas entrarem no Itaimbezinho. De entrada era lá longe. Aí a guarita era longe também de entrada. Então tu tinha que se deslocar até lá. Como eu me desloco? Daí ainda descobrimos que o Tais dos Flamingos, o lago estava muito cheio, eles tinham se movimentado para outro lago. Então vamos para o outro lago. A entrada é mais barata, $50. Tá, e como é que a gente vai? Tem que pegar um transporte que aqui no Brasil facilmente, transporte clandestino é primeira classe, perto do que é. Daí tu tem que pegar um tuk-tuk, aquelas motinhas, para ir até lá e rezar depois na hora de voltar que tem um tuk-tuk. Para te conseguir voltar, porque não é linha certa. Então, na verdade, quando enche, quando tem demanda, não, então vamos talvez ver se não tem alguma agência que faça. $150 por pessoa. Não visitamos. Sim. Infelizmente, alguns lugares... Então, a realidade das vidas, dos passeios turísticos, nossa, era mais ou menos assim. Mais ou menos né? essa. A gente tinha que fazer escolher de forma também local, né? Mas, sim, conseguimos fazer algumas coisas. E alguns lugares que a gente passava, como, por exemplo, Moçambique, a ideia era só fazer uma visita. Sempre buscando também auxiliar. Malawi é um país extremamente pobre. Visitamos uma escola, e aí ele falou que uma voluntária trouxe algumas coisas. Como é que eu posso ser voluntário? Porque a gente não encontrou vocês. Tá, me dá um contato. Ele pegou um papel, uma caneta, escreveu um endereço físico. Uma carta para ele. Eu tinha que mandar uma carta para ele. Daí eu pensei, bom, e-mail eu não vou nem pedir, né? Site, e-mail. Telefone, não tem. Nós não temos nem luz na sala de aula. Então, enfim, pegamos o contato, os endereços da escola, endereço de uma clínica, e aí a gente faz o que pode, e aí coloca no nosso Facebook. E uma menina, eu acho que de São Paulo, não São Paulo, algum lugar lá, se solidarizou e perguntou para nós como mandar. Eu disse, olha, pode mandar assim, assim, assado, se tu mandar até essa data, tem uma pessoa que está lá, a gente pode... Talvez nós estamos nesse lugar, talvez o frete daqui é mais em conta, podemos fazer tudo isso. Daí descobrimos que não, era mais barato mandar do Brasil. E aí, ou daqui a pouco entra em contato, manda uma carta, vê se eles têm uma conta, porque dinheiro também ajuda, se for o caso. Sim. E aí, enfim, ela entrou em contato e acabou ajudando. Acho que ela acabou transferindo, fazendo alguma... Vocês tiveram dificuldades de comunicação lá, em acessar a internet, em falar com os familiares? Como é que foram esses perrengues? Assim? A internet... Normalmente a gente, claro, né, chegava pela capital, né, onde é mais tranquilo, mas os projetos em si eles eram mais no interior. Aí a internet era bem ruim, sinal bem ruim mesmo. E de vez em quando a gente tinha aquela ideia assim, né? Vamos atualizar mãe e pai todos os dias, né? Não, às vezes uma vez no mês, quando conseguia, até colocava o texto, né? Contando sobre o que a gente estava fazendo, botando as fotos. Mas não era assim naquela periodicidade que a gente imaginava. A gente, quando saímos daqui, gostaríamos de contar mais na hora, em tempo real, para não perder o momento. A gente tentou o máximo que deu. Só que se tu olhar, acompanhar, tu vai ver que às vezes tem meses, semanas, que não tem nada de movimentação. Às vezes, aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a programar algumas coisas. Fazia tudo de uma vez só, para não ficar muita coisa. Programava para sair. Mas às vezes tu chegava no lugar e o lugar era para ter internet, não tinha. Era para ter internet de graça, ela era paga. A internet paga era para funcionar. Funcionava. Sim. Então eles
existe uma expressão que serve para tudo, né? Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, que é This is Africa, né? Isso é África. Essa questão de mudar. Chegamos num supermercado, não compramos num lugar porque tinham dito para nós, não, lá naquela cidade tem um mercado grande. O mercado era enorme. As prateleiras, me sentindo tipo filme de zumbi, assim. As prateleiras vazias. Prateleiras grandes vazias. Não tinha produto de limpeza, não tinha produto de higiene, que era o que nós estávamos precisando. Frutas e verduras nem pensar, né? Não tinha pouca comida, inclusive a pessoa que nos indicou precisava comprar comida e não tinha, ela disse, this is Africa. Então, algumas coisas desse tipo a gente, isso tu não encontra na internet. Sim. Dificilmente porque isso vai estar, esses problemas estarão mais no interior, né? Nos vírus. Como é que o projeto, né, essa primeira etapa mudou a percepção e o estilo de vida de vocês? Não digo assim, mudou bastante, né? Porque vocês a gente já vivenciava, né? Mas a gente percebeu que sim, realmente esse estilo que a gente está buscando e adotou, essa nova filosofia de vida, a gente não tem dúvida nenhuma que é aquilo que a gente buscava, esse caminho, né? que a gente quer trilhar, né? Esse caminho Porque saímos daqui com um primeiro projeto e passagem para 3 meses e voltar. Porque nós não sabíamos. Era uma ideia, um ideal, que estava meio difícil de fazer via Brasil, e a nossa esperança era que de lá ficaria mais fácil. E as coisas começaram a acontecer de uma forma natural, sabe? Quando as coisas são para ser. Acabou acontecendo, tudo foi indo, estava dando certo, já estávamos, por exemplo, em abril, chegamos em março, em abril nós já tínhamos projeto para setembro, outubro, né, convite. Então, bom, vamos postergar a passagem mais longe possível, né, em termos de data e em termos de não pagar nada a mais ou o mínimo possível, né? E aí que deixamos. E foi bom para, é isso, funciona, dá certo. Como a gente imaginou. E a resposta da maioria das pessoas ao que nós fazemos é uma satisfação de que a gente está fazendo algo legal, a gente está fazendo algo certo. O simples fato dos convites aparecerem, né, chamarem a gente para ir para os projetos é um retorno super positivo, né? A gente acabou deixando 3 ou 4 projetos que recebemos convites e tivemos que dizer não por falta de tempo, porque já tínhamos passado no país. Tem uma grande polêmica, né, sobre voluntariado, especialmente na África, né, de pessoas que vão mais para se autopromover do que realmente para ajudar, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês viram muito isso lá nos países, né, pelos quais vocês passaram? Uma coisa que a gente percebe, assim, que é muito fácil tu encontrar projetos na internet, né? Tu digita lá Voluntariado África, tu vai encontrar, que nem a gente falou, grandes organizações, né? O nosso objetivo era organizações locais, organizações pequenas, né? Justamente para fugir um pouco disso, né? Às vezes não eram nem organizações, né? Eram iniciativas comunitárias, né? E óbvio, né? A gente acaba vendo e percebendo esse lado, né? De certa forma, a gente pode falar que se tornou uma forma de captação de verba, né? Esse turismo através do voluntariado, digamos assim, né? Não digo que o dinheiro dessas organizações que cobram para fazer o voluntariado, esse dinheiro não seja bem aplicado, né? Porque, claro, né? É convertido para projetos de conservação, projetos com crianças, né? Mas não era bem esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo era interagir. E nessas ONGs maiores, assim, normalmente, tu paga para fazer o voluntariado, mas não te envolve. Tu acaba fazendo mais um turismo e que acaba levando para esse lado do pessoal. Acabou se criando uma indústria, né? Uma indústria que tem os seus fins, a gente acredita que são nobres, mas o meio é utilizar uma pessoa que quer ir para a África, conhecer uma África
diferente do que... Aí a gente fala muito nos europeus, que na época a gente via muito esse relato. Tinha gente que estava, alemães principalmente, que estavam indo para a África porque pais ou avós costumavam ir para a África, ainda tinha o sistema de colônias, etc. Ou caçar. Então, eles acharam essas pessoas que queriam ver uma África um pouco mais interna e fazer alguma coisa de diferente, né? E ajudar de alguma forma, porque ainda não esse dinheiro vai ser utilizado. Sim. Mas as pessoas estão lá, diferente, vamos colocar, nos usando de exemplo, do nosso objetivo. Elas estão lá para fazer turismo. Elas pagaram e pagaram caro para isso. E se tu olhar nos sites, sites mais parecidos com agências de turismo do que sites de trabalho voluntário. Tu tem pessoas tirando selfie, se divertindo, né? Abraçada com crianças. Tem tudo isso. A realidade, às vezes, lá é diferente. E aí isso tem os dois lados. Tem pessoas também na África que não gostam disso. Porque aí o momento que tu cria uma indústria, a indústria não quer morrer. Sim. E aí as pessoas dizem que a África nunca vai deixar de precisar ajuda por causa disso, né? Então tem esse pensamento do pessoal lá. Então, eles precisam de ajuda, sim, lógico, precisam de ajuda. Os lugares que a gente passou precisam de ajuda, né? Mas a intenção é ajudar momentaneamente. Não criar isso num círculo perpétuo, né? Onde sempre vai precisar vir gente para cá para ajudar. Então nós sempre vamos ficar no limite, né? Tem também uma questão que é uma linha muito tênue, né? Porque no caso de vocês que foram e que as pessoas se interessam pela história de vocês, também tem registros, né? Fotos, imagens e tal. Então imagino que isso também seja uma coisa assim, como é que nós vamos lidar com isso, né? Com essa exposição do que é a nossa vida, do que nós fizemos. Hoje a gente pensa, não devia ter tirado foto, só que o momento não condizia, não dizia para te tirar foto. Por exemplo, o último projeto, não tem nada de foto, nada, porque é muito delicado. Como é que eu vou tirar foto de selfie com uma pessoa que tá num doente terminal, tem muitos problemas, está passando por, sabe? Então, tem que ter esse feeling, esse tato, tu tá ali para ajudar. Se às vezes a tua ajuda atrapalha, não faz, né? Então, mas a gente já tinha essa cultura de expor as nossas viagens, principalmente familiares e amigos, dentro de na época era um grupo de Facebook, que acabou virando uma página. E aí o pessoal pergunta como a gente se sustenta. A gente tem que botar a mente para funcionar, como vamos nos sustentar, né? E outra coisa que também está nos prendendo um pouco mais do que gostaríamos aqui, que é o que todo mundo na África diz: o mundo esquece a África. A África é esquecida pelo mundo. Vide um problema seríssimo que houve em Ruanda, onde a África foi esquecida e se tapou o sol com a peneira e aconteceu um genocídio horrível. Então nós também não queremos deixar a África, não queremos esquecer. Não quer atropelar etapas, né? De repente agora começar um novo continente. Né? Se está tendo visibilidade, né? Se as pessoas querem saber a nossa história, querem saber como é lá, vamos contar, não vamos simplesmente passar isso adiante, vamos contar. E aí também estamos aprendendo a lidar com isso. E esse é um retorno super bacana, porque a gente fez, na verdade a gente fez diários, né? Temos várias fotos, vários vídeos, mais de acervo pessoal, né? E que agora os amigos até estão dando dicas, quem sabe vocês não divulguem dessa forma. E uma das formas que a gente encontrou de divulgação foi participação em algumas feirinhas super bacanas, que a gente tem aqui em Novo Hamburgo, né? E o retorno foi super bacana, super bom, porque algumas profs vieram conversar com a gente, parar para olhar as fotos, né? E nós tivemos vários convites, já temos mais de 10 escolas, né? Que convidaram a gente
para ir conversar com os alunos, né? Isso. Contar da África, contar dos projetos voluntários. Isso. Então isso para nós. E tem uma questão também que a África é um lugar que não está no currículo escolar, né? A gente aprende a história europeia, a história americana e nada da África, né? É Então, abordado acho que mais isso como biodiversidade muitas vezes, né? É bem mas não a importante. parte Não, cultural. a parte cultural, às vezes o pessoal nem sabe geograficamente, né, onde fica cada país. Enfim, fala em África, daí tu fala África do Sul, acho que Sim, é né, tudo. aqui há muitos anos se tinha esse problema, né? A África do Sul é, na verdade, o continente inteiro. Não, é um país bem pequeno, por sinal, perto do resto, né? E esse negócio que está acontecendo é uma coisa bacana porque era uma das nossas metas iniciais, né? Que era inspirar, né? A gente sempre dizia, mas vocês sabem que a gente sabe que ali do lado tem um bairro com problemas, a gente sabe que O Nordeste Brasil, tem problema, tem mesmos sabe que está problemas. tendo problema com um refugiado agora que está vindo da Venezuela, a gente sabe que o nosso continente tem problemas, todos os lugares vai ter problema. A gente quer também, nós somos duas pessoas e uma das ideias é inspirar, e é aquilo que eu estava comentando. Se alguém em casa quiser ajudar, tem N lugares que pode ajudar de maneira muito simples, né? Em Novo Hamburgo tem um banco de alimentos. Tu só entrega o alimento, vai no banco de alimentos, pergunta o que eles estão precisando, vai lá e entrega. Tem alguém que vai selecionar, eles controlam por data de validade, para não deixar estragar alimento, e manda para creches, para instituições, para quem estiver precisando e quem estiver cadastrado. Pessoas sérias, também sempre dizemos isso, falamos isso, queremos ajudar pessoas sérias, né? Vai lá. Se quer trabalhar como voluntário, vai no banco de alimentos também, usando de exemplo, tá? Mas pode fazer N coisas. E vai lá e ajuda a selecionar, porque são voluntários que selecionam um alimento, fazem as caixas, distribuem. Claro. Né? Então, não adianta também querer ir para a África e não perceber também os inúmeros imigrantes que estão circulando pela cidade, né? Senegaleses, nigerianos, né, que estão por todo o estado, então acho que isso também é um pouquinho de despertar. E a questão é essa, né? Não adianta só receber, tu tem que ter alguma política para trabalhar com isso. O que tu vai fazer? Sim. Senão eles acabam vendendo coisas para outros na rua, fazendo um mercado extremamente informal, indireto. Porque eles precisam sobreviver. Imagina, só saíram do... São duas coisas que sempre são muito drásticas. Tu mudar a tua casa e tu mudar a tua alimentação. Sempre precisa algo, como guerra, né, para fazer mudança nessa parte muito forte da cultura do ser humano. Então, para te mudar isso, imagine nos imigrantes vindo numa viagem de 3 meses de navio, podendo morrer, quão de fome eles não estavam passando, quanta dificuldade não se estava passando. É a mesma coisa. Para alguém querer sair da sua terra, do seu país, né, tem que estar bem complicado. Aí tu chega num lugar novo, sem qualquer amparo, né? Então, se a Europa não está conseguindo lidar com isso, tem que tentar aprender, botar uns passos à frente, que agora está começando, né, no Brasil. É verdade. Tentar aprender isso. Então... E quais as dicas que vocês dariam assim para o pessoal que quer ter esse estilo de vida, né, fazer um trabalho parecido? Quais dicas vocês dariam? Bom, eu acho que tu também não pode simplesmente achar que vai ser tudo mil maravilhas, né? Eu acho que é sempre legal tu fazer porque realmente isso é uma coisa natural em ti, né? Então, o começar na tua comunidade é bem bacana, eu acho, sabe? Tu ter essa experiência, tanto de trabalho voluntário, né? Quanto também, assim, o desapego do viajar. Porque a gente teve a sorte, estamos viajando nós dois, né? Mas tu ir para um lugar diferente, sozinho, né? Embora que seja muito bem acolhido na maioria das vezes, né? É um choque cultural. Tu tá sozinho, né? Tu tá se dispondo a fazer uma atividade que talvez tu nunca tenha feito, né? Então, eu acho bacana, assim, começa aqui, né? Começa esse processo de desprendimento de forma inconsciente, né?
e para daí bater asas e voar, né? Eu acho que não é da noite para o dia, né? Eu acho que a gente pode fazer uma coisa assim de forma bem madura e e aproveitar muito mais, né? O período que tu tá lá fora. A gente tem recebido muitas pessoas perguntando: como é que eu faço para ser voluntário? É simples. Começa, né? É simples. Faz alguma coisa, faz qualquer coisa, sabe? Deve ter alguma coisa simples. Simples mesmo. Sei lá, como cortar a grama do vizinho, sabe? Arrumar um canteiro na frente da sua Arrumar um canteiro, plantar, ajudar alguém para plantar alguma coisa. Por exemplo, o vô da Carol, ele tem 90 anos e ele planta, né? Ele gosta de plantar, mexer na terra, é terapêutico. Se ele não está mais conseguindo, vai lá e dá uma ajuda para ele. É um trabalho simples e voluntário, né? E aí descobre, gostou, né? Muita gente pergunta: mas como assim voluntário? Tu trabalha? Sim. Tu ganha quanto? Não, é voluntário, eu não ganho. Não, eu não ganho. Nada? A gente troca por casa e alimentação. Tá, mas e... Então, às vezes, tem que entender se tu realmente está disposto, né? Está disposto. Não faça porque parece bonito a história que a gente conta. Não faça porque tu quer viajar o mundo, de forma barata. Assim, né? Não é barato trabalhar como voluntário, né? Tem que ter um respaldo. O teu tempo, exato. Né? Sim, teve projetos, por exemplo, que a gente trabalhava 12 horas por dia, final de semana se envolvia em outras coisas, ou seja, trabalhava, digamos, muito mais do que se estivesse trabalhando regularmente por aqui. Né? A tua obrigação, né, que eles dizem para trabalhar, são 5, 6 horas ali. Essa seria a tua obrigação. Mas nós não estávamos lá, né, só para trabalhar um pouquinho, para ter comida. Não, estava lá para ajudar mesmo. Então, se para ajudar eu precisava ficar das 6 da manhã às 6 da noite, eu estava lá porque eu gostava. Porque eu gosto de fazer aquilo e quero me envolver. Uma dica, não é bem uma dica, dar uma escutada se realmente é isso que tu quer, né? Faz uma viagem, não precisa viajar para a África, faz uma viagem mais dentro do Brasil. Dentro do Brasil, sabe? Bota uma mochila nas costas, pega um ônibus, vai dar uma volta, sabe? Faz uma coisa diferente, passa um aperto, vê se tu gosta disso, porque com certeza vai ter, né? Sim. Com certeza vai ter que te virar, sabe? Coloca uma coisa bem simples, coloca budget, coloca uma meta diária de valor a ser gastado. Eu vou gastar só R$10 por dia. E aí quando tu gastar os R$10 por dia e tu olhar, eu tô com sede, eu precisava tomar uma água, mas não tô aqui, tô longe, tô no centro, vou ter que comprar uma água. Não, mas eu já gastei meus R$10. Então eu não vou me policiar para não tomar essa água. E também se fizer tudo isso e ver que não é tem gente que não gosta, não tá errado, né? Porque cada um tem o seu jeito, né? Não existe um certo e errado. O mundo é feito de diversidade, né? Então não precisa também achar que, meu Deus, eu não consigo fazer que nem eles, sou menos ou sou mais. Não, né? A gente precisa de pessoas diferentes em diferentes áreas, né? Tu falaste na participação de vocês nas feiras, né? Vocês estão com a exposição fotográfica Bem-vindos à África, né? Quais os lugares que vocês já passaram e têm agendados já para essa mostra? Bom, a gente começou, né, a nossa exposição fotográfica por um convite de um amigo na Elemento, né, que na época, o mês passado, eles tinham uma festa temática especial e eles convidaram a gente, né, onde combinava bastante, eles tinham uma banda que ia tocar lá chamada No Apartheid. Então, o gerente conhecia a nossa trajetória, né, conhecia o nosso trabalho e convidou a gente para expor as fotos da África, né. Então, começou assim como, na verdade, assim, uma parceria, foi uma parceria bem feliz, né, porque recebemos vários elogios e, inclusive, abriu portas para a gente participar de outras feirinhas, né. A gente participou da Feira Viva, que é uma feira muito, muito legal, bem socioecológica, assim, bem cultural que a gente tem no centro, né. Participamos também, em função disso, fomos visitar uma comunidade quilombola
né, conversar sobre a África, né, e eles também têm várias raízes africanas, então deu uma troca muito bacana de conhecimento. E agora... Estava na segunda que passou na Casa da Praça, né? Nas segundas ali, que tem toda segunda-feira. Participando do fim de tarde da praça, né? Fomos convidados. E a Feira Viva acontece uma vez ao mês, né? Normalmente é o segundo sábado. É dia 17 de cada março. mês, então 17 de março vai ter de novo. Acredito que estaremos lá de novo, né? Se o pessoal quiser conversar pessoalmente. E por enquanto foram esses convites. Mas todas a gente sempre coloca. As nossas fotos estão lá no Face. Se tu achou uma foto interessante, de qualquer foto que esteja lá, até foto com a gente, e quiser, a gente está imprimindo, está fazendo como se fossem quadros, né? Até dá para olhar lá, tem algumas fotos dos quadros em si. Todas as fotos que estão lá, é só entrar em contato, a gente pode fazer no tanto sistema. no nosso Facebook como no Instagram também, a gente colocou várias fotos, né? Fotos dos projetos, fotos dos passeios, safaris que a gente fez. Então tem bastante fotos sobre biodiversidade, sobre cultura da África, sobre os projetos, sobre o nosso dia a dia, né? Então quem se interessar, né, e quiser que a gente produza os quadros, né, a gente pode combinar, não tem problema nenhum, né? É Facebook / Eu Vou e Pronto, né? @ Eu Vou e Pronto para o Instagram. Tá certo. Qual é o próximo destino agora? Bom, a gente está se organizando, né, para ir para a Ásia. Né? Agora, como será esta ida para lá, daí depende mesmo dessa questão logística, né, de o que a gente vai conseguir, né? A gente vai pela Europa, vai, em questões financeiras vai ser mais em conta, ou vai pela Oceania, né? Então, na verdade, esse segundo passo agora ainda está em planejamento. A gente não tem nada, não bateu o martelo ainda, né? A ideia lá no início, né, era começar na África e terminar na América, na nossa casa, né? Mas são 5 continentes, ainda tem Ásia, Europa e Oceania para passar. Dentro dessa primeira experiência, a gente agora tem uma noção como funciona, né? Achou que 1 ano ia ser muito, na verdade foi pouco. Então talvez a gente olhe para a Ásia, talvez a gente possa então diminuir, não que tenha menos importância a Europa e a Oceania, até porque o pessoal esquece que às vezes tem o leste europeu, que tem muito país, que tem muita dificuldade também. Então a gente talvez vá diminuir, vai fazer 6 meses na Europa, 6 meses na Oceania, vai tentar ficar 6 meses em um projeto só, como por exemplo, se formos para a Europa, ficar 6 meses trabalhando com refugiados, seja para receber eles ou trabalhar em campos, enfim, de alguma forma queremos ajudar nessa parte, para talvez daí sim deixar 2 anos para a Ásia e aí percorrer bastante ali. A gente já conversou com muitos, enfim, encontramos pessoas de diversos lugares, de diversos países, né? E a gente tem um feedback de que a Ásia é extremamente fácil de fazer por conta tudo, extremamente mais barato, né? Então a gente o nosso objetivo e também tem muito trabalho, tem muito lugar para fazer trabalho voluntário lá. Eles tem que ter um bom planejamento logístico também, né? Para diminuir os custos. Para a Ásia tem que ter um bom planejamento. Então, até por isso, talvez a gente fique alocado em um lugar só, para se concentrar no planejamento logístico da Ásia, porque isso é bem cansativo, tá? O pessoal em casa, né? Isso é bem cansativo. Tu ter que sempre, praticamente todo mês, tu tá mudando de país, tu tá mudando tu tem que ver para onde eu vou, como eu vou, que ônibus eu pego, que horas eu pego, qual é o custo disso, quem é mais barato, se vai fechar esse ônibus, vai fechar com aquele, o visto, eu pago ou não pago o visto, eu consigo na fronteira, não consigo. Então isso isso acaba te roubando bastante tempo. Tem que... Mas imagino que também vocês tenham contatos com muitos outros voluntários, né? Que essa troca de experiência também deve auxiliá-los, né? Sim, a gente acabou encontrando vários voluntários, né?
não encontramos nenhum brasileiro, mas muitos dos voluntários que a gente encontrava eram europeus e já tinham tido alguma experiência, né? Até porque a Europa incentiva bastante, né? Tipo, ali entre a escola e a faculdade, né? Eles o governo destina verbas para auxiliar os voluntários, né? Então, trabalho voluntário para eles é uma coisa, inclusive, que pontua para entrar em universidade, pontua para conseguir um bom emprego. Então, é uma coisa rotineira para eles. Então, nessa nossa caminhada, a gente encontrou bastante voluntários. Muitos voluntários. E, inclusive, assim, tu encontrar o próximo projeto, às vezes vem de dicas de alguém que já foi, que conhece, né? Então, essa troca, quando tu entra nesse meio, né, ela é bem bacana também, né? Porque acaba sendo um ajuda o outro, né? Tá certo, então, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. E, né, que continuem, que consigam prosperar aí nesses 5 anos ou mais, né, de projeto que vocês ainda têm pela frente. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade. Todo mundo em casa, né? Se quiser seguir a gente, Facebook / Eu Vou e Pronto, Instagram / Eu Vou e Pronto. Tá certo, então. Esse foi o casal Ana Carolina Ponte e Carlos Eduardo Araújo do projeto Espírito Livre Voluntários pelo Mundo. No próximo programa, mais bate-papos sobre temas como arte, cultura, educação e consumo consciente. Até lá!